quando nos diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas e a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, e não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Graças a Deus. Quero parabenizar a iniciativa dos irmãos que trouxeram convidados nessa noite: a Larinha, Pedro, a Maria, fazendo da gratidão a Deus pelo aniversário, pelo ano de vida, uma oportunidade de dividir as coisas que o Senhor tem realizado, quão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Que essa prática se irradie para todos os demais irmãos, e dessa forma nós possamos ir encontrando maneiras bíblicas, de oportunizar o conhecimento da salvação de Deus. O Salmos capítulo 38 é, com os Salmos 30, os Salmos 32 também, alguns dos capítulos desse primeiro livro de Salmos, já que os 150 capítulos de Salmos perfazem o total de 5 livros, como temos ensinado. Então, esse capítulo é, com outros capítulos do mesmo livro, que é o primeiro livro, do Saltério, são 5 livros. Esse é um dos capítulos que enfatizam a necessidade de recuperação da consciência de pecado, para que mediante a recuperação da consciência de pecado possa haver aquilo que ministramos, ou aquilo que avisamos que iríamos ministrar na parte da noite, de manhã falamos disso: redenção. Para que haja redenção, é fundamental, é indispensável que haja a recuperação da consciência de pecado. Quando a Bíblia fala de ganho, de sucesso, de êxito, de prosperidade, de vitória, a Bíblia está falando do relacionamento com Deus. O conceito genuinamente bíblico de êxito, de sucesso, de resultados positivos, de vitória, de ganho, etc., assim se explica claramente: é a comunhão com Deus. Decentemente, honestamente,
qualquer expositor da palavra de Deus vai assegurar isso. Sucesso para a Bíblia é comunhão, é o relacionamento com Deus, que leva o homem a vivenciar a excelência do convívio, a partir do convívio com Deus. Então ele irradia essa excelência do convívio perante os círculos humanos que ele influencia e com os quais ele interage. Então isso é sucesso. O verdadeiro empreendimento, o verdadeiro empreendedor é aquele que aposta nesse relacionamento por excelência, aposta nesse relacionamento correspondendo de forma quebrantada e humilde à graça salvadora de Deus, para que ele possa interagir com Deus, com o próximo. Então, para a Bíblia, esse é o conceito de sucesso. Lamentavelmente, em nossos dias, não poucos falsos ministrantes, não poucos falsos pastores, não poucos falsos mestres falam de sucesso fora desse contexto, fora dessa realidade, fora desse entendimento. Por quê? Se podemos biblicamente garantir que esse é o entendimento bíblico de êxito, de sucesso, de vitória, de uma vida próspera, de prosperidade, de bem-aventurança, como Salmos capítulo 1, que é o primeiro capítulo desse primeiro livro de Salmos, bem-aventurado o varão que atenta para a lei do Senhor, quando se assenta na roda dos escarnecedores, tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, prossegue dizendo: será como árvore plantada junto a ribeiros, dá seu fruto em estação própria, as suas folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará, e por aí em diante. Então, a bem-aventurança, o sucesso é esse é o conceito bíblico de sucesso. Por outro lado, a Bíblia também tem o único conceito verdadeiro de fracasso, o único conceito verdadeiro de tragédia, o único conceito verdadeiro de derrota, o único conceito verdadeiro de dano, o único conceito verdadeiro de perda, o único conceito verdadeiro de prejuízo, que é o quê? É a perda da comunhão com Deus. Foi quando o pecado entrou no mundo, foi quando o homem, tendo recebido de Deus graça, que é a ausência de mérito, para ele participar daquilo que ele não merecia e do qual ele não tinha nenhum investimento, ele recebeu de Deus graça para participar como gerente do universo. Então ele trai a si mesmo numa conversa com Satanás, da comunhão com Deus, e isso é revertido quando a pessoa, se conscientizando do pecado. João capítulo 16, Jesus coloca isso: ele convencerá, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o salmista, ele se abre mesmo, muito provavelmente, o rei de Israel, ele se expõe, e ele não o faz de forma que aquilo fosse preservado no oculto. Tudo bem que, num primeiro momento, ele se dirige de uma forma particular e íntima ao único que poderia resolver o problema dele, que era Deus. Ele não está chorando perante as pessoas, mas ele era o escritor, ele era o homem que escreveu a maior quantidade de salmos, e muitos outros que não se sabe o autor, pensam que foi Davi. Tem pelo menos 40 salmos de autoria desconhecida, e muitos atribuem também a Davi. O fato é que ele, sendo também escritor, ele fez questão de registrar para as próximas gerações o que aconteceu consigo, porque ele queria dar uma contribuição, Mas ele começa como? Ele começa no seu quarto, na sua intimidade, e isso está bem explícito, não implícito, mas explícito, exposto mesmo, na citação desse primeiro nome, ó Senhor, porque esse nome é o que os judeus antigamente entendiam como um nome proibido de se falar. Toda vez que na sua Bíblia tiver o nome Senhor ou Jeová, então esse nome os judeus não falavam,
porque eles pegavam aquela passagem lá do Antigo Testamento, não pronunciarás esse nome, esse é o nome. Isso era tão carregado de significado para eles, que você vai chegar no livro de Atos, com o escritor do livro de Atos dizendo: muitos creram no nome. Só ia até aí. Muitos creram no nome, que é no hebraico Hashem, né? O nome. Então, ao lado desse nome, que as nossas Bíblias aportuguesam Jeová, né? Não se sabe o valor vocálico, porque não se descobriu, já que o hebraico é um texto consonantal, ele não tem vogais, são 22 consoantes, então perdeu-se o valor vocálico. Mas os mais renomados estudiosos, olha, a pronúncia é certa, não é Jeová, deve ser Yahuwah, né? E o que acontece é que nessa complicação toda do nome que não era para pronunciar, os judeus colocavam ao lado, os copistas, os escribas colocavam ao lado lá, colocavam Adonai, que é meu Senhor, colocavam Elohim, né? E por aí outros nomes que eram mais comuns, para não falar o nome, Mas aqui, o escritor, ele cita o que não era para ser citado, ele fala o nome que não era para ser falado. Como é que a gente entende isso? Nós entendemos que a graça de Cristo já era uma realidade no Antigo Testamento. A única possibilidade da pessoa comparecer diante de Deus e não ser despedaçado é se a graça resultante do sacrifício de Jesus lhe valer. Se ele se aproximar de Deus pelos seus méritos, ele morre. E é por causa disso que um número muito grande de pessoas vai entrar na eternidade, na condenação eterna, porque elas têm seu modo particular de entrar, entre aspas, até que não entram na presença de Deus. Esse modo particular custar realizar a eternidade sem fim, na ausência permanente de Deus. No entanto, o escritor, o salmista, ele cita porque a graça já era válida para ele. Ele vem quebrantadamente, ele vem de modo súplice, ele vem de modo arrependido, ele vem entendendo que ninguém poderia representá-lo diante de Deus, dada a condição miserável dele de pecador. O salmista se aproxima com essa consciência e aí profere o nome, que está aqui, Senhor, né? Não me repreendas na tua ira, ou seja, não me mates, não me dê o que eu mereço, não me trate segundo aquilo que eu devo ser tratado, não haja na minha vida de acordo com aquilo que deve acontecer, não haja de acordo com a tua justiça, não procedas para comigo perante ou de acordo com a tua justiça. Aí você lembra do escritor Abacuque, quando ele ora pela nação de Israel que ia ser levada cativa para o cativeiro pelos babilônios. Então ele diz: Senhor, tenha compaixão, no meio da ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, é justo que o Senhor nos puna, é justo que o Senhor nos castigue, nós merecemos isso mesmo, mas faça com que tua misericórdia triunfe sobre a tua justiça. Permita que a tua misericórdia saia na frente, porque senão nós estamos acabados, nós estamos liquidados, nós vamos morrer. O Senhor vai ter que nos matar. Se a tua justiça entrar na frente da tua misericórdia, justo que és, cujos olhos não podem ver mal. O escritor Tiago, no capítulo 1, fala disso. Deus, ninguém que é tentado diga de Deus eu sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado a partir do momento que é atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. É você. Havendo a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado. O pecado consumado, ele gera morte. O salário do pecado, Romanos capítulo 3 e outras passagens, é a morte. Deus é o recompensador da impiedade, do pecado. Deus, o sumo legislador, o sumo fazedor de leis. Deus, aquele que é ao mesmo tempo o sumo juiz
de todos e da eternidade sem fim. Deus, aquele que é ao mesmo tempo o sumo governante. Você está vendo aí que a gente está colocando biblicamente aqui a realidade de três poderes representados, né? Isso aqui serve, viu? Aqueles que estão multiplicando suas impiedades aí na praça dos três poderes, entrando em acordo porque podem, fazer o que quiser, não tem limite, né? E aí o salmista Davi, na contramão disso tudo, dessa deliberação pecaminosa dos povos, ele se quebranta, ele se execra, ele se expõe, ele lamenta, ele suplica, numa consciência que pode trazer de volta o único sentido da existência, a consciência de pecado, né? Uma sociedade sem a consciência de pecado está liquidada, acabada. Sem a consciência de pecado, ninguém está seguro, todos correm grave risco. Quando a consciência de pecado se perde ou está encaminhando-se para se perder, não tem mal pior para uma sociedade, não tem desgraça maior, não tem mal maior para uma sociedade, para uma nação, para uma geração, do que quando a consciência de pecado está se perdendo. E é o que você vê que várias vezes ele coloca a condição de pecado dele, mostrando que a consciência de pecado começa a fluir para ele escapar da morte, para ele escapar do caos. E me chama muita atenção o fato de que esse salmo assim chamado também penitencial, né? Ele é proferido por uma autoridade, a maior autoridade daquela época, que era o rei Davi. E aí eu fico pensando na nossa responsabilidade como igreja perante uma sociedade, o quanto nós temos que viver intensamente essa percepção do fator pecado. O que existe de melhor no mundo foi por causa dessa consciência de pecado. A sociedade ocidental, ela não mergulhou no caos por causa desse valor, que é o valor judaico-cristão. Você pode não crer na Bíblia, não crer em Deus, mas você vai ser forçado pelos fatos a concordar comigo que o que existe de melhor nos conceitos jurídicos, legislativos, institucionais do mundo veio daqui, veio dessa consciência de pecado. Se você pegar os códigos penais do mundo inteiro, as constituições do mundo inteiro, você vai ver o que existe de melhor lá, veio da Bíblia. Se não é assim, então tire dessas constituições, dessas legislações, dessas estruturas, né, vamos assim dizer, jurídicas, legislativas, tire daí, revogue tudo que está na Bíblia. Por exemplo, não é mais proibido matar, não é mais proibido furtar, não é mais proibido estuprar, não é mais proibido sequestrar. É tudo está na Bíblia, né? O mundo entra em ebulição na hora, o mundo entra em colapso na hora, e vai entrar, né? Porque estão caminhando nessa direção, né? Então, não existe nada pior para uma sociedade do que a perda da consciência de pecado. Como eu estava falando de Davi, a responsabilidade que ele assume de reconhecer, de exercitar essa consciência de pecado através da confissão, aí eu penso em nós, eu penso na igreja, né? Quão grande é a nossa responsabilidade perante uma sociedade que está perdendo as referências, né? Está perdendo, estão implodindo-se as referências. Aí você pensa, meu Deus, você tem uma condição em que o poder legislativo se revela totalmente prostituído, vendido. O poder judiciário é o pior exemplo que o Brasil já teve, e que o mundo pode ter, está naquela casa ali, aquele STF ali. Fala que no meu dever profético, pastoral, é minha obrigação e assumo todas as consequências. Aí você pensa, também o sistema, o poder executivo, podre, uma excrescência. Aí você vai, a mídia, podre, mente o tempo inteiro, com o fito de catequizar nossas crianças, jovens e velhos, mentira. Aí você pensa, o que mais? O meio, mas aí você diz, não, mas espera aí, calma. A comida,
ela não chega na mesa quente, ou ela sai do forno, não é tudo isso não, porque a igreja está aí. Tudo se perdeu, como diz Davi no Salmo capítulo 11. Que pode fazer o justo quando os fundamentos estão todos abalados, né? É você pensar, mas a igreja está aí. E se você chegar à seguinte conclusão, não é bem assim não. Boa parte do segmento cristão também se vendeu, também se prostituiu. Aí, a tendência é encarnar o desespero. Esperar o quê de quem? Nossa responsabilidade, quando eu vejo esse homem como líder daquela nação, confessando ele, isso chama os cristãos à sua responsabilidade no meio de uma sociedade, por falta da consciência de pecado, ela está em queda livre. E o apóstolo Paulo falando dessa consciência, que mostra a necessidade das pessoas voltarem para Deus, reconciliarem-se com Deus, se aperceberem que não há vida no pecado, não há vida na distância de Deus, né? Ele no capítulo 5, 2 Coríntios, ele começa colocando, porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós, que se um morreu por todos,